um assunto bem interessante, olha, redimindo a cidade. Que o Senhor me dê graça para poder falar para vocês, assim, aquilo que Ele colocou no meu coração. E eu sei que talvez tenham pessoas aqui com muito maior capacidade para estar aqui, para falar. Mas Deus me chamou nessa manhã e eu oro que a palavra dEle tenha um impacto no seu coração que teve no meu. E vendo essa frase, redimindo a cidade, será que redimir a cidade é um trabalho de Deus ou é um trabalho meu? É um chamado que só Deus pode fazer, né? Alguma coisa, uma obra que só Deus pode fazer? Ou Ele também quer me usar, ou quer usar a sua vida para que isso aconteça? Vamos para o próximo. A palavra redenção, o que significa redenção? O significado é compra de direitos. Né? No Antigo Testamento, essa palavra faz alusão a dois fatos assim, bem interessantes. O primeiro era colocado como a compra da liberdade de um escravo. Se, por exemplo, um escravo trabalhasse, né, para uma determinada família por muitos anos, e ele era querido, ele era um escravo bom, trabalhador, e alguém gostasse tanto dele que quisesse comprar a liberdade, era possível. Então, ele ia, pagava um preço e redimia esse escravo, dava liberdade para ele. Também tem um segundo significado, né? Um resgate de uma propriedade. E a gente vê isso numa história da Bíblia, lá de Noemi, né? no Antigo Testamento também, Noemi e Ruth. A gente sabe que Noemi, ela tinha o esposo, tinha 2 filhos, e por causa de uma situação de fome na terra, ela foi morar num outro local em Moabe, e lá os filhos adoeceram, o esposo adoeceu e morreram, e ela voltou, né, sabendo que ela poderia voltar para a terra dela. Ela voltou, mas sem nada, sem dinheiro, sem condições de posse, tinham perdido tudo, a terra que eles tinham, que o marido tinha, também estava totalmente endividado, eles não conseguiam, ela não tinha onde morar, não tinha onde trabalhar. E a gente sabe, né, dessa história, o que aconteceu. Boaz, que era um parente mais próximo, né, uma história linda de redenção, ele foi lá, através de uma palavra, né, ele foi lá, comprou o preço daquela propriedade, ele redimiu a propriedade, devolveu para Noemi, para a posse dela, e também casou com a Ruth, e aí nós temos a descendência de onde veio Jesus também. Né? Então, assim, dessas duas maneiras. Então, redenção significa comprar os direitos. Né? Se a gente vai, próximo, se a gente vai para Jesus, a gente vê que nós temos a nossa redenção em Cristo. Essa mesma palavra de redenção, de compra de direitos, ela é utilizada quando Jesus, ele veio e pagou o preço por nossas vidas ali. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 23 e 24. Nós éramos propriedade de Deus. Nós fomos comprados por Ele, nós pertencíamos a Ele, nós fomos criados por Ele. Né? Mas aí a gente, com o pecado, a gente perdeu esse estado original que a gente tinha. E aí a gente viu que a gente ficou separado de Deus. E o único que poderia pagar para nos aproximar novamente de Deus era Jesus, o nosso irmão maior, aquele que veio. A justiça só poderia ser feita, ou a redenção só poderia ser feita por um alto preço, só através do sangue de Jesus. E Ele veio, e Ele pagou, Ele morreu por nós, e Ele nos devolveu
o privilégio da gente ter esse contato com Deus, a gente voltar a esse relacionamento com Deus. Então, Ele pagou esse preço pela nossa redenção. Né? Glória a Deus por isso. E a gente sabe que também lá em 2 Timóteo, está dizendo também no capítulo 2, 5 e 6, diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por muitos, ou por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Nós somos redimidos. Próximo. Nós somos redimidos, então, por Jesus. Ele nos redimiu com uma missão. Não é jovens com uma missão, não. É redimidos com uma missão. Todos nós. E Ele nos deu, né, depois que Ele nos comprou, Ele nos salvou, Ele nos deu uma missão. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Né, em João 20, 21. E Ele diz também, em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, em Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aí também, Mateus 28, 19 e 20, Jesus fala para a gente: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como é que será que a gente, olhando para a cidade, né? Nós somos chamados, nós estamos numa cidade. Nós estamos aqui em Niterói. Niterói tem quase 500 mil habitantes. São Francisco tem em Icaraí, mais ou menos uns 80 mil habitantes. São Francisco, mais ou menos uns 10 mil. E aí, como é que a gente faz para chegar ao coração dessas pessoas? Como é que a gente prega para essas pessoas? Como é que a gente faz discípulos dessas pessoas todas? Né? Jesus, Ele nos deu um exemplo. Ele veio com um propósito específico de trazer redenção, de pagar o preço. Ele veio com uma missão. Só que ele tinha essa missão, e ele veio e ele cumpriu essa missão. Agora, como é que ele faria para poder colocar no coração do ser humano que eles deveriam levar avante essa missão de evangelizar, de fazer discípulos? Será que era uma tarefa fácil que Jesus tinha? Pensa um pouquinho, ele veio para uma tarefa que ele não podia falhar, uma tarefa eterna. Aquilo que Jesus estaria fazendo ali era um marco para toda a nossa história, para toda a nossa vida de redenção. Ele tinha um objetivo e ele não podia falhar. E ele poderia ter evangelizado ou focalizado numa grande multidão, ainda que ele tenha feito, né? A gente ouve que Jesus, ele ia para as montanhas lá. Nós vemos a multiplicação dos pães, né? 5.000 pessoas foram alimentadas. Então, Jesus, ele estava sendo seguido por uma grande multidão. Mas, com quem que ele contou para discipular? Para passar verdades específicas, coisas que eles jamais esqueceriam, e passariam para frente, de geração em geração. Quem ele escolheu? Os discípulos, os 12, né? Os 12 ele escolheu, ele chamou para si, ele fez uma coisa muito maravilhosa. Qual foi o método que ele utilizou? Como é que ele conseguiu inculcar no coração dos discípulos essa verdade que eles jamais iriam esquecer e iriam passar adiante? Primeiro, ele focou na vida daqueles 12 homens. Ele chamou para estar perto dele 12 homens que poderiam dar testemunho da sua vida e continuar com o trabalho que ele havia começado. Uma outra coisa que ele fez, ele procurou estar com eles. Ele andou com esses discípulos durante 3 anos. Discípulo é um seguidor.
Ele ensinou verdades, ele ensinou a fazer, ele mostrou como fazer. E ele viu os discípulos fazendo. E é isso que ele quer que a gente faça também. É isso que ele nos deixa como exemplo. Era essa a essência do treinamento de Jesus. Ele estava com os discípulos, ele procurou estar com eles. Seus discípulos viam e experimentavam tudo o que ele fazia na prática. Eles foram chamados de discípulos, aprendizes, alunos do Mestre. Jesus esperava que eles fossem obedientes, que eles pudessem fazer aquilo que eles estavam vendo em Jesus. Eles precisavam ser leais. E, queridos, talvez você olhe para a sua cidade, talvez você olhe para um grande grupo de pessoas e você diz, tarefa impossível, eu não vou conseguir. Como que eu vou passar mensagem, como que eu vou passar verdades da palavra de Deus para essa grande multidão? Você não vai conseguir, a não ser que você seja talvez um Billy Graham, né, um pastor Theo que fala para multidões, ou não sei. Mas Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Agora, você pode influenciar quem está do seu lado. Pode ou não pode? Você pode influenciar a vida de uma pessoa? Pode ou não pode? Pode. Você é chamado para ser um influenciador, uma pessoa que vai levar adiante, vai ensinar uma pessoa, que vai levar essa palavra, essa verdade, talvez a muitos outros, né? Você ganha um, essa pessoa ganha outro e assim por diante. Nós não podemos dizer que nós não podemos fazer, porque nós somos chamados para influenciar. No seu trabalho, na sua vocação, naquilo que você faz, Deus conta com você. Você sabe que lá onde você está, Deus não vai contar comigo, não. Deus não vai contar com o pastor Theo, com José Dias, com Túlio, com nenhum. Onde você está, é você que Deus chamou para fazer diferença. Então, peça a Deus, Senhor, de que forma eu devo fazer diferença onde o Senhor me colocou, com a minha profissão, com a minha vida, com aquilo que eu sei fazer, de que maneira o Senhor quer me usar. Na minha cidade, no meu bairro, no meu local de trabalho. Quem o Senhor quer que eu influencie? Quem? Eu lembro lá de Guiné-Bissau, quando nós chegamos, né, ficamos morando um tempo em Gabu, e depois nós mudamos para um vilarejo lá no meio do mato, né, da floresta. Era um vilarejo, uma aldeia totalmente islâmica. Não tinha nenhum cristão. E a gente pensou, meu Deus, como nós vamos falar da tua palavra? Como que nós vamos discipular nesse lugar? E eu me lembro que várias pessoas se chegaram a nós, mas José Dilson escolheu um homem, né? Deus colocou no coração dele, o Mamadou. E aí ele se aproximou do Mamadou. Mamadou era um vaqueiro, né? Ele tinha várias vacas, animais que ele levava para pastar e tudo, né? Um pastor de... Aí José Dilson se aproximou dele, ele ia junto, ele ia para a lavoura, levava, depois de um tempo, Mamadou que pedia para ir com José Dilson, então fazia umas viagens para a capital, para um lado, para o outro. Resultado, esse homem se converteu, a família dele se converteu, ele foi um exemplo para a aldeia dele. Vários outros foram influenciados através desse homem. A família dele continua sendo cristã. Né? Glória a Deus por isso. E foi a primeira família lá naquele entorno que conheceu a Jesus, e todos os filhos dele, a primeira geração que não passou pelo islamismo foi essa família. Grude em alguém. Faça esse propósito. Pergunte a Deus, em quem que eu devo passar essa mensagem? Para quem? Vamos para o outro slide aí. Eu só trouxe isso aqui para você ver que o desafio das cidades, meu Deus, a gente hoje, em 2015, aqui está mostrando previsões de crescimento da população mundial. Hoje nós contamos praticamente com
7, quase 8 bilhões de pessoas. Se nós vivemos até lá, né, as projeções, acho que nós não vamos viver, mas não sei quando Jesus voltará e quem estará aqui, mas as projeções são que até 2100 nós teremos quase 12 bilhões de pessoas. Gente, é muita gente, né? Será que os problemas vão diminuir ou vão aumentar? Será que as dificuldades do evangelismo vão diminuir ou vão aumentar? Os desafios para a gente como igreja, pode ir para o outro, vão diminuir ou vão aumentar? Olha só, a urbanização brasileira. Olha que gráfico interessante. Em 1950, a gente tinha 64% de pessoas vivendo em zonas rurais. Hoje nós temos o quê? 81 aqui em 2000, né? 81% está vivendo nas cidades. Quer dizer, a gente inverteu o quadro. E isso aqui quer dizer o quê? Que cada vez mais a gente vai ver o êxodo rural, pessoas vindo para as cidades aumentando, os desafios aumentando, né? Os problemas sociais numa cidade aumentando. E como será que nós seremos um desafio para essa cidade? Vamos para o próximo. Será que nós temos um chamado para essa cidade? Tim Keller, naquele livro da Igreja Centrada, ele fala a importância do ministério das cidades. Tem uma importância cultural, global e pessoal. Por que as cidades são importantes? Por que tem uma importância cultural? No distrito ou no vilarejo, alguém talvez ganhe 1 ou 2 advogados para Cristo. Mas se você quiser conquistar a classe jurídica que influenciará todos os advogados, terá de ir para a cidade, onde encontrará faculdade de direito e publicações na área, as organizações chaves de influência nessa profissão. Aí a gente lembra de Paulo, né? Que ele foi no ministério dele para lugares chaves do pensamento da época, né? Da sabedoria, dos grandes centros. Foi lá que Paulo foi. A importância global. No distrito ou no vilarejo, podemos talvez alcançar um grupo étnico que vive lá. Mas nas cidades você consegue alcançar dezenas de nacionalidades e etnias diferentes. Na verdade, pode alcançá-los no meio de uma única língua, a língua daquele local. O Evangelho, então, faz um percurso de volta a muitas cidades, por intermédio dos imigrantes que retornam para visitar ou permanecer em seus países de origem. Vocês têm visto pessoas diferentes aqui em Niterói? Pessoas de outros países aqui? Tem visto? Toda vez que eu vou lá para o centro de Niterói, gente, eu vejo muita gente do Senegal, da Guiné-Bissau, já sei até onde trabalha. Muitas vezes a gente sabe, a gente vê que existem, só aqui em Niterói a gente vai encontrar centenas, ou dezenas ou centenas de nacionalidades representadas. Será que tem japonês aqui? Chinês? Americano, inglês. E qual é a língua será que esse povo fala, gente? Aqui, em Niterói, que língua que eles falam? Português. Gente, olha que possibilidade de alcance a gente tem aqui. Que maravilha, gente. Sabe que nós, lá na Guiné-Bissau, quando nós morávamos lá, existiam muitas pessoas de outras nacionalidades que vinham morar. E lá a gente aprendeu, a gente viu, por exemplo, que os mauritânios, que eram pessoas assim, dificilmente, que poderiam ser alcançadas no país deles, lá eles estavam abertos ao Evangelho. José Dias teve oportunidades maravilhosas de mostrar o filme de Jesus, de falar com eles, de evangelizar os mauritânios, né? Os algerianos no Senegal também, batizamos um casal da Algéria, um país totalmente fechado para o Evangelho. Gente, nós temos oportunidades aqui em Niterói maravilhosas. Então, não perca essa oportunidade. Se alguma coisa está queimando o seu coração, se Deus está falando de alguma maneira no seu coração para ir para alguma pessoa, para fazer um projeto, para fazer alguma atividade com alguma pessoa específica, fale, vá, trabalhe com essa pessoa.
a importância pessoal. Nos vilagejos, as pessoas vivem em uma cultura mais resistente às mudanças, é mais conservadora e tradicional. No entanto, por causa da diversidade da mobilidade das cidades, os cidadãos são mais abertos a novas ideias, abertos ao Evangelho. A pressão e diversidade do ambiente urbano levam até mesmo as pessoas mais hostis ao Evangelho a abrir novos horizontes de pensamento e de vida. Vocês estão vendo aquele homem ali na fotografia do meio? Um deles é o José Dilson, está bem novinho ali, né? E o outro é um médico, é o Dr. Colli. Nós conhecemos esse homem lá na Guiné-Bissau. Por um período, mais ou menos uns 3 ou 4 anos da nossa vida, nós fomos morar na frente do hospital, lá de Gabu. Dona Liane conhece Gabu, né? Nós fomos morar na frente do hospital, numa casinha. Gente, a gente via tanta coisa horrível acontecendo, pessoas vindo doentes, pessoas morrendo, né? Várias vezes, pessoas batiam na porta da nossa casa de manhã, de noite. Pastor, você pode levar meu esposo que morreu, não tenho dinheiro para levar, para pagar uma ambulância para levar lá para a aldeia. José Dilson ia, levava, né, a pessoa para ser enterrada. Então, a gente teve muitas histórias assim. Mais interessante desse homem que eu queria contar para vocês é que esse homem era um médico. E, na época, Guiné-Bissau tinha uma parceria com Cuba, não sei se ainda tem. E tinha falta de médicos, então trazia médicos de Cuba para trabalhar na Guiné-Bissau. E esse médico, a gente se conheceu, né, porque ele sempre passava por ali, a gente também ia muito no hospital, e um dia ele chegou e provou um cafezinho lá em casa, né, nós convidamos ele para vir em casa, ele tomou um café conosco, e depois ele gostou do café. Gente, ele fez um ponto dele ali em casa. Eu falei assim, gente, me desculpe, mas eu gosto tanto do café brasileiro. Ai, mas é muito bom. Aí ele fez um ponto, antes de ir para o hospital, cedinho de manhã, ele passava lá em casa, ele sabia a hora que a gente tomava café. E aí ele começou, sentava com o José Dilson falava com esse homem sobre diversos assuntos, política, esporte, isso, todos os assuntos possíveis. Esse homem era um comunista de carteirinha. Ele não cria em Deus, ele não queria saber nada de Deus. Mas Deus fez um trabalho tão grande no coração desse Dr. Colli, que esse dia aí que nós tiramos essa foto foi o dia do batismo dele. E aí o José Dilson falou assim, eu vou preparar umas perguntas aqui, porque como o presbiteriano faz, né? Vamos preparar aquelas perguntinhas para ver se realmente ele entende o que é a fé cristã. E o Dr. Colli, quando se levantou, porque teve outros que se batizaram, quando se levantou, gente, ele começou a falar, e nós ficamos assim, gente, boquiabertos, de ver a experiência que aquele homem tinha com Jesus, de ver assim a transformação que teve na vida dele, de ver assim o quanto Deus tinha sido maravilhoso. Ele falou para a gente, irmãos, eu vim aqui, esse é o dia mais feliz da minha vida. E ele não podia estar ali com a esposa, com o filho. Você sabe que interessante que Cuba fazia, não sei se faz até hoje, mas quem saía de lá para ser médico na outra nação não podia levar família nenhuma, só o médico podia ir. A esposa tinha que ficar, os filhos ficavam. Se era a mulher que era médica, só ela ia, o restante ficava tudo. Isso para não permitir que a família desejasse ficar no país de origem, porque eles tinham que voltar para lá. Né? E esse homem, ele tinha um contrato de 3 anos. E ele chegou lá e falou assim, Deus fez uma coisa maravilhosa na minha vida. Eu nunca pensei que nesse país tão difícil de se viver, eu fosse encontrar o maior objetivo da minha vida. Jesus transformou a minha vida. Eu nem sei o que eu vou fazer quando eu chegar no meu país, porque eu tenho carteirinha de membro aqui de clube dos ateus, mas isso aqui já não é mais nada para mim. Gente, a gente nunca mais ouviu falar do Dr. Colli, mas não é maravilhoso a gente ver o que o Evangelho faz na vida de uma pessoa? Nós ficamos maravilhados com a vida daquele homem, né, com aquilo que Jesus fez na vida dele. Ele encontrou significado para a vida dele. Então, gente, vamos aproveitar as oportunidades que Deus está dando para a gente.
Nós não podemos negligenciar, pode ir para a próxima, nós não podemos negligenciar as realidades ou a realidade das cidades. O que acontece nas cidades afeta nações inteiras. Né? Um teólogo, esse Roger, falou, tudo que acontece aqui, as cidades são as novas fronteiras de missões. Devido ao seu tamanho, influência, diversidade e necessidade, elas apresentam desafios enormes. O mundo caminha conforme as cidades caminham. Elas são o centro do poder político, da atividade econômica, da comunicação, da pesquisa científica, da instrução acadêmica e de influência moral e religiosa. Então, gente, as cidades têm uma influência muito grande. Nós não podemos negligenciar essas verdades, né, e essa realidade. Agora, em que áreas nós somos chamados para influenciar? Vamos para a próxima? Em que áreas a igreja é chamada para influenciar? Gente, a doutora Landa Cope, que é uma doutora em comunicação, ela escreveu um livro chamado Modelo Social do Antigo Testamento, ou Templates do Antigo Testamento. E ela fala que a igreja precisa ser luz e precisa influenciar pelo menos nessas 7 áreas aqui, olha, governo, vamos falar juntos? Governo, economia, ciência, família, educação, comunicação, artes e entretenimento. Ela falou que um dia ela já era cristã há muito tempo, ela já tinha lido a Bíblia pelo menos umas 30 vezes. E ela um dia, ela começou a se perguntar, Deus, por que a gente vê tão poucas pessoas nas igrejas hoje em dia? Por que a gente vê tão poucas pessoas firmes na igreja? A gente às vezes vê tanta coisa acontecendo, né? Ela citou várias coisas no livro dela, né? Mas assim, citando uma, lá em Ruanda, que era um país praticamente cristão, a gente vê um genocídio de morte de uns e outros, a Nigéria, né? Com tantos morticínios. Como é que se explica isso? Onde estão os princípios da tua palavra? Por que não estão no coração do povo? Onde que a gente está errando? E ela começou a se fazer essas perguntas, e um dia ela foi viajar lá em Idaho, que a gente conhece esse estado também, é um estado agrícola, ou de várias atividades agrícolas e pecuárias. Aí ela estava viajando e ela falou assim, vou colocar a Bíblia agora aqui em áudio. Né? Já li tanto, mas vou colocar. São várias horas andando aqui, então vou colocar em áudio. E ela começou a ouvir a palavra de Deus, o Antigo Testamento, o livro de Deuteronômio, e Deus começou a falar no coração dela, e uma luz, né, assim acendeu. Eu falei, está aí. Ela falou assim, gente, como pode? O povo de Israel saiu do Egito, eles eram um povo errante, né? Só tinham um ao outro, não tinham nada mais, não tinham casa, não tinham propriedade, não tinham nada. Andaram aquele tempo todo no deserto, depois foram para a terra prometida, tiveram que lutar pela terra, pela posse da terra, e de repente, né, começar do zero, do nada. Como é que uma nação dessas, em apenas 300 ou 400 anos, se torna uma nação onde todos os olhos da terra olham e dizem assim, quem é o Deus de vocês? Começam a temer o Deus de Israel. A rainha de Sabá vai visitar Salomão e ela diz, eu não ouvi nem a metade da sabedoria, daquilo que vocês têm aqui. Meu Deus, como pode? Como pode? E aí ela traz isso para nós. Gente, onde nós temos falhado como igreja? Você sabe que um dia eu estava perguntando, aqui na Grota, né, eu moro aqui pertinho. A Grota, vocês sabem que é uma comunidade aqui, é Grota, Castelo, onde a gente tem um trabalho aqui perto. E é um dos locais muito perigosos, talvez um dos mais perigosos aqui de Niterói, né? E aí, alguém sabe que uma vez, perguntei para uma pessoa, mas tem igreja aí dentro? Tem.
Sabe quantas igrejas existem dentro dessa comunidade? A pessoa me falou, pelo menos 20 que eu conheço. 20 igrejas. Você sabia disso? Você sabia disso? Gente, eu fiquei assim, 20 igrejas? Como assim? E como é que a gente não está influenciando? Como é que a gente não consegue ver uma mudança? A gente está vendo a violência diminuir aqui? Creio que Deus está fazendo uma obra. Eu creio, em nome de Jesus. Mas visível não está. A gente está vendo alguma coisa perdida aí no meio. Gente, eu pensei nisso aqui. Muitas vezes a gente evangeliza as pessoas, a gente traz para a igreja e a gente pensa, acabou meu trabalho. Traz aqui quem é responsável é o pastor. Agora deu. O pastor vai pregar, o pastor vai falar e acabou por aí meu trabalho. Será que é isso mesmo que Deus está chamando a gente para fazer? Deus, eu creio assim, que se a gente olhar essas áreas aqui, nós vamos encontrar pessoas aqui dentro da Betânia, em todas essas áreas aqui. Certo ou errado? Certo. Nós vamos encontrar pessoas aqui dentro da Betânia, trabalhando em todas essas áreas. Mas será que a gente tem sido realmente instrumentos de Deus em todas essas áreas? Deus nos chama para discipular, para mostrar verdades, princípios, inculcar no coração para a gente não esquecer. Um dia nós estávamos evangelizando aqui, nós conversamos pelo menos com 4 pessoas aqui dentro da grota. Não, o pessoal da Jocum estava fazendo um teatro ali. 4 pessoas desviadas. Muitos já ouviram falar do Evangelho, mas muitos são desviados hoje. E ela fala uma coisa interessante. A igreja precisa influenciar. Se você é alguém dessa área aqui, olha o que Deus está falando para você através desse livrinho dessa mulher. Olha só. Na Bíblia existem vários livros que falam sobre políticos, governos, né? Reis, pessoas investidas de autoridade bíblica. Hoje em dia a gente pensa assim, mas se entrar para o governo, pode ser que se corrompa. É ou não é? É a ideia que a gente tem. Mas será que Deus não pode ter pessoas firmes, verdadeiras, que lutam por um propósito ali dentro? Que lutam por princípios da palavra de Deus ali dentro? Deus pode. Se você é um advogado, um juiz, um oficial de polícia, um funcionário público, um soldado, um assistente social, ou algum representante do povo que foi eleito para um cargo público, escuta bem isso, ou trabalha no governo de sua nação, em qualquer outra posição, você tem um chamado muito nobre de Deus. Justiça e retidão são os pilares do reino de Deus, e o seu chamado é sustentar o pilar da justiça. Você é desafiado pelas Escrituras a ser uma extensão de Deus para trazer justiça ao povo para o qual você trabalha. Não importa se você, como Salomão, trabalha em um sistema que é justo ou se trabalha em um sistema que é parte ou completamente injusto, como era para José e Daniel. Você tem um chamado de Deus para lutar pelo nível mais elevado possível de justiça dentro desse sistema. Primeiro, você deve ser justo na sua própria conduta com as pessoas. E então, você deve lutar para fazer com que as instituições, sistemas e leis sejam justas. Como seria uma nação em que todos os profissionais cristãos dessa área fizessem disso a sua paixão e o seu chamado? Deus pode começar com uma pessoa apenas. Você é essa pessoa? Você vai estudar para ter a cosmovisão de Cristo no setor da política e aplicar o que aprender na sua própria vida e no trabalho nas instituições políticas. Lembre-se de que você é a estratégia de Deus para discipular a sua nação. O que Deus está fazendo na nossa nação hoje em dia? Será que Deus pode usar pessoas nessa área? A gente tem visto que o que nós estamos vivendo hoje, quando um grupo de magistrados se levantam
para proclamar a justiça. Nós temos visto isso. Glória a Deus por isso. Deus quer chamar pessoas dentro do governo que lutem pela verdade, pela retidão, pela justiça. Vamos clamar por isso. Na economia, se você é um banqueiro, um homem de negócios, você é um comerciante, trabalha na Bolsa de Valores, não sei qual é a área da sua, um administrador, um dono de loja, um corretor, um trabalhador braçal, que provê serviços à sua comunidade. Deus, ou você é parte do plano de Deus para revelá-lo como Jeová Jiré, o Deus nosso provedor. Então, os negócios não são simplesmente para ganhar dinheiro. Na Bíblia, nos mostra que os negócios, ou esse ramo, você pode fazer muita coisa para abençoar muita gente. Será que você pode pensar na sua comunidade, que tem carência de tantos projetos nessa área? Será que você não pode investir um pouco do seu dinheiro para algum projeto específico dentro da sua comunidade? Quem sabe Deus está te chamando para você fazer diferença nesse dia, através daquilo que Ele te deu, da habilidade que Ele te deu. Cientistas, através da ciência, médicos, dentistas, biólogos, não sei, são chamados por Deus para trazer a cura física, mas não somente isso, a cura espiritual. Quantos médicos são usados por Deus no tempo de férias deles? E eles dizem assim: eu quero fazer Jesus conhecido através da minha profissão. Esse doutor Ricardo aqui, no meio, ele é um pastor presbiteriano lá do Alphaville, em São Paulo. A família dele é uma família próspera, bem-sucedida. Mas ele é convicto, e a maioria deles não são cristãos, mas ele é um homem de Deus. E ele, todas as férias dele, ele fala: eu vou fazer um trabalho missionário nessas férias. Gente, esse homem não se cansa. Eu conheci, porque lá no Senegal, quando José Dilson esteve preso lá, e a Zeneide, ele falou: eu quero ir para lá, eu quero visitar o José Dilson e a Zeneide, mas eu não quero só ir para lá, não. Eu quero fazer alguma coisa. Aí ele começou a perguntar: gente, o que eu posso fazer dentro da prisão? Tem alguma coisa? Será que eu, como dentista, eu posso ir lá, eu posso atender os presos? Aí a gente, puxa, nunca tinha pensado nisso, né? A gente vai lá, conversa com o diretor da prisão: tem um dentista querendo vir, será que ele pode vir para fazer um projeto aqui, atender os presidiários? Pode. Aí o diretor: mas ele ia ficar 4 dias. Ele falou assim: eu deixo ele falar, eu deixo ele atender, mas ele tem que atender pelo menos 50 pessoas por dia. Aí a gente passou para ele: olha, você pode vir, pode fazer o trabalho. Aí nós reunimos e falamos: você tem que ter pelo menos 50 pessoas por dia. Gente, esse homem não existe. Nós montamos uma clínica odontológica, debaixo de uma árvore, na prisão. Não tinha um espaço para a gente fazer isso. Debaixo de uma árvore enorme, lá no pátio da prisão. E o que a gente fez? Levou uma estufa, levou todos os materiais, pegamos uns 10 missionários, cadeiras, colocamos todas enfileiradinhas lá, as cadeiras, Aí o dentista, esse doutor Ricardo, ele chegava, levou todo o material dele, e ele falou assim: José Dilson e a Zeneide têm que ser os meus tradutores, eu quero falar com esse pessoal. Aí ele aproveitou. Quando ele começava, ele só podia extrair dente no início, Ele pensava: vou só extrair dente. Mas depois, gente, ele atendeu o diretor da prisão, ele atendeu os funcionários, ele atendeu os presos, ele atendeu todo mundo. Esse homem não parava. Ele começava às 8 da manhã. Nós levávamos, eu estava encarregada de fazer alimentação para o povo todo, Tinha que organizar tudo. Eu levava a alimentação lá para dentro da prisão. Ele começava às 8 da manhã, ele só terminava 9 horas da noite. E eu falava para ele: doutor Ricardo, como é que o senhor está? O senhor está cansado? Assim: Marli, isso aqui é o renovo de Jesus, ele está me dando força, eu estou com graça, eu estou com força para fazer isso. Gente, esse homem atendeu uma média de 500 pessoas naqueles 4 dias. Eu nunca vi uma coisa. E era só ele de dentista, hein? Aí ele começava a aplicar anestesia aqui, ia indo.
Quando chegava no último, já voltava para poder extrair. Aí extrair. Gente, vocês não imaginam no final do dia, quando o José Dilson entrou de volta para a cela dele, né, porque ele ficava no dia lá, ajudava, e de noite voltava para a cela. No primeiro dia que ele entrou, o pessoal, os presos que foram atendidos naquela cela, tinha gente lá que não podia nem se alimentar mais, os dentes todos moles na boca, né, situações terríveis, gente que não conseguia dormir de dor de dente. Aí começaram, quando o José Dilson apareceu na cela, todo mundo batendo palmas, eu disse, mas o que é isso, gente? Eu não fiz nada. Não, mas se você não tivesse aqui, esse homem não teria vindo. Graças a Deus, todo mundo se regozijando, né, falando, que bom que você está aqui, que bom que você está aqui dentro, que bom que esse pessoal vê. Né? Então, assim, foi maravilhoso. Gente, esse homem está sendo tremendamente usado por Deus. Ele, hoje, você sabe qual é o projeto dele? Levar uma escola de odontologia, sabe para onde? Afeganistão. Será que isso é possível? Ele já foi lá várias vezes. Gente, é um homem, né, com uma mente de Cristo. Ele falou assim, eu não posso guardar aquilo que Deus me deu só para mim. Eu tenho que fazer o nome dele conhecido. Né? Família, ciência, né? A gente vê família. A gente sabe que na Bíblia são milhares de versículos que falam de família, parentes, conflitos, conduta sexual, herança, família e finanças, justiça, educação. 80% de tudo que a gente aprende em casa, né? Nós somos 80% daquilo que a gente aprende em casa. Até os 4 anos de idade a gente já aprendeu uma gama de coisas que a gente vai levar para a vida inteira. A família é importante. A família é a influência mais importante na sociedade. Não é à toa que a família está sendo atacada, que o diabo está usando de tudo para poder dividir, para poder, né, botar zero as famílias. Se você é um conselheiro familiar, um advogado da família, um assistente social, qualquer outro profissional especializado em assuntos relacionados à família, você trabalha uma das áreas mais importantes da sociedade. Se a família é saudável, teremos sociedades saudáveis e nações saudáveis. É extremamente importante que você veja o seu trabalho e o papel da família sob a perspectiva de Deus. Então, seu trabalho é maravilhoso e sagrado. Na área de educação, a gente já ouviu, eu não preciso nem falar da importância de educação, né? Pastor Theo citou aqui de manhã, ensina a criança o caminho que ela deve seguir, e mesmo quando envelhecer, ela não se desviará dele. Gente, nós temos consciência do que é ser um educador cristão. Se você é um educador, você tem um papel importantíssimo. Você pode transformar a sua geração. Aquilo que você passa para a criança ou para aquele que está ali, gente, princípios maravilhosos de vida. Eu fiquei encantada quando eu fui aqui dentro, na Grota, existe uma escola, Duque de Caxias, e os jocumeiros foram fazer uma apresentação, e uma senhora depois me procurou e falou assim, eu estou aqui porque Deus me chamou, eu sou cristã. Eu sei que eu estou aqui porque Jesus me chamou. Eu falei assim, e você tem liberdade de falar? Não posso falar dentro da sala de aula. Mas ninguém me proíbe de falar com o meu aluno depois, né? Ninguém me proíbe de, sempre que eu falar de alguma coisa que eu possa introduzir um princípio, eu faço. Olha que maravilha. Gente, educação. Nós começamos lá na Guiné-Bissau, chegamos lá em 1990, um país com 94% de analfabetos. Uma pedagoga foi com a gente, ela começou um projeto na área de educação. Eu fui professora de uma escolinha, os mais pequenininhos, igual a creche aqui embaixo. E hoje, nós temos uma escola no ciclo completo lá na Guiné-Bissau. Já estiveram presentes nessa, já passaram por essa escola 950 alunos diariamente. Vários médicos, dentistas, biólogos e tantos outros advogados, gente que estão espalhados pelo mundo inteiro, já passaram por aquela escola.
Deus está transformando a situação de Guiné-Bissau, porque nós ousamos chegar lá com toda a nossa deficiência, com toda a nossa falta de experiência, mas Deus falou, façam isso, e nós tomamos no coração, vamos fazer. Vamos, Jesus me dá graça, vamos fazer. E lá estávamos nós. No Senegal, da mesma forma, tem uma escola lá com 220 alunos. Nós temos condições como igreja de fazer muito mais, gente. Deus nos chamou para sermos luz na área de educação, não vamos esquecer disso. Se nós queremos ver uma transformação na nossa comunidade, nós não podemos esquecer de educar as nossas crianças. Não podemos esquecer dessa tarefa, foi isso que Deus deu para a igreja. O Estado agora, que seria o responsável, mas não é a igreja que é responsável por isso. Comunicação, né? A gente tem ali artes e entretenimento, jornalismo, blogs, mídias, né? Meios de comunicação e a mídia hoje ditam o que nós devemos fazer. Não são poucos casos de crianças se suicidando, a gente sabe, a gente vê isso. Quantas coisas maléficas são passadas diariamente para a gente. E será que como igreja a gente não pode influenciar isso? No seu trabalho, você é jornalista? Você trabalha com blog? Você trabalha na mídia? De alguma forma, será que você pode influenciar de outra maneira? Deus tem chamado para ser um influenciador. Artes e entretenimento, música, teatro, filmes, né? Talvez com o teatro a gente entra, ou com artes, ou a gente entra com filmes em lugares onde talvez a gente não entraria de outra maneira. Eu tenho visto com o pessoal da Jocum aqui um teatro bem simplesinho que eles apresentam, mas a gente tem ido em cada escola, em cada lugar, em cada, né, cada setor que a gente não entraria de outra maneira. Deus quer usar a igreja. Então, se você tem algum dom nessa área, se levante, diga, Senhor, me use. Senhor, me mostre. Senhor, o que eu tenho que fazer para ser usado pelo Senhor nessa área? E eu queria, no próximo, aqui a gente só vê, essas crianças aqui são lá de Senegal, da nossa escolinha, e lá em cima a gente vê um filme, né, Desafiando os Gigantes, que vocês já ouviram falar. A gente pode influenciar muitas pessoas. Eu só queria ler com vocês e falar um pouquinho de Neemias e da sua influência, e aquilo que a gente pode aprender com ele. Né? Neemias, vocês todos, aqui nós temos o capítulo 1, que eu vou ler rapidamente aqui. Neemias ora por Jerusalém. Se alguém quiser acompanhar, Neemias 1, versículo 1 até o 11. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. E ele fala, temos procedido de uma forma errada, e lá no 11 ele diz, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje o teu servo e dá-lhes mercê perante esse homem. Nesse tempo, eu era o copeiro do rei. A gente sabe que Neemias,
ele era o copeiro do rei, ele foi levado como um escravo. E quando Deus, quando foi escrita essa palavra, ele estava numa situação de muita tranquilidade. Era ou não era? Ele estava lá, vivendo no palácio, com o rei, era copeiro. Ele não tinha com o que se preocupar com alimentação, com roupa, com carro, com gasolina, com nada. Ele não tinha que se preocupar com isso, porque ele estava lá. A situação dele era confortável. Mas quando ele ouviu a situação dos irmãos dele lá em Jerusalém, o que aconteceu? O coração dele pesou, ficou angustiado. Gente, é isso que Deus faz com a gente, quando Ele quer que uma visão nasça no nosso coração. Quando Ele quer compartilhar contigo algo que está pesando no coração dele. Ele dá um peso no seu. E Jeremias, ele ficou chorando diante de Deus, falando: Deus, os meus parentes estão lá, o meu povo está lá. Como é que eu vou ficar aqui bem, sabendo que os meus estão lá, estão desprotegidos? Não tenho o que eu tenho. E a Bíblia fala que ele orou, e ele jejuou, e ele buscou a Deus. Se você sente um peso no teu coração hoje, por alguma situação na sua cidade, por um grupo que precisa ser alcançado, por alguma coisa que precisa ser feita, saiba que Deus está tocando no teu coração. E tem uma palavra que eu gosto de falar: luz é igual a responsabilidade. Se Deus der um peso no teu coração, Ele quer contar com você. Então, te ajoelha, vai pedir: Deus, o que eu tenho que fazer? Senhor, de que maneira o Senhor quer me usar? E Neemias, ele fez isso, orou e jejuou buscando a face de Deus. Ele não se lançou numa aventura, mas sim numa missão. Deus precisa dar a direção. Gente, quando nós chegamos lá no Senegal, um país totalmente diferente, uma língua diferente, é como você chegar numa outra cidade aqui no Brasil, talvez pior, porque a língua aqui é igual. Mas lá nós chegamos numa cultura diferente, numa língua diferente, num povo diferente. Nós não tínhamos noção de nada. E a gente começou a orar: Deus, o que o Senhor quer que a gente faça aqui? O Senhor nos chamou aqui para quê? E Deus colocou no nosso coração, foi trazendo meninos que vinham bater na nossa porta, pedir pão, pedir água, pedir alimento. Eram os meninos talibês. E a gente começou a dar cafezinho com leite, aquela coisa toda, e de repente, eram 10, 15 crianças lá na nossa varanda. Comecei a fazer alguns trabalhinhos pedagógicos com eles. Mas aí um dia, gente, nós fomos orar na nossa garagem, eu e José Dilson. Lá Deus falou no nosso coração. A palavra que a gente recebeu de Deus, naquele dia, não esqueço jamais, Ele falou assim: eu tenho ouvido o clamor dessas crianças. Eu tenho ouvido. Já tem chegado até mim. E vocês vão ser parte da redenção dessas crianças. E vocês conhecem a história, que a gente começou todo um trabalho com essas crianças e a gente pagou um preço também por isso. Porque todo trabalho que Deus chama tem um preço a pagar. E muitas vezes é um preço caro que você tem que pagar. Mas vale a pena, porque é Deus te chamando. E é assim, Deus, Ele pode estar colocando alguma coisa no teu coração, talvez Ele queira falar com você nessa manhã. Neemias, ele traçou planos, estratégias, avaliou os custos para solucionar o problema. Ele conseguiu a permissão para retornar e edificar os muros. Você sabe que quando você tem uma visão no seu coração, você não pode fazer sozinho. Ora primeiro, busca orientação de Deus, depois vai para o seu líder e fala assim: pastor, Deus colocou isso no meu coração, como é que eu posso fazer? Que orientação o Senhor me dá? Que maneira eu posso agir? Então faz assim, você vai ver. Neemias, ele fez, e ele, o rei deu permissão para ele voltar, ele planejou antes de agir, ele levou
pessoas ao comprometimento com essa visão, porque ele não fez sozinho, ele chegou lá, ele precisou de pessoas. Então, Neemias era um homem de oração, né? No próximo mostra o caráter de Neemias. Ele era um homem de oração, era íntegro, era rígido com a justiça, demonstrava grande humildade, possuía uma fé verdadeira em Deus e era comprometido. Um homem determinado, concentrado, dedicado e persistente. Era um homem de ação. Não ficava esperando que algo sobrenatural acontecesse. Isso aqui fala alguma coisa para você, gente? Você sabe que muitas vezes Deus dá uma visão para a gente. Deus dá uma tarefa para a gente, um foco para a gente. E muitas vezes a gente se detém na oração, né? Senhor, faz. E a gente espera alguma coisa sobrenatural quando Deus diz, dá um passo a mais, faz um pouquinho mais. Né? Neemias, ele foi até o rei. E ele traçou planos aqui na mente dele, enquanto ele estava orando. A Bíblia fala, ou pelo menos os estudiosos dizem que ele orou pelo menos 4 meses até ir falar com o rei. Ali ele bolou toda a estratégia, todo o plano, como ele poderia ser utilizado por Deus lá em Jerusalém. E talvez é isso que Deus queira que você faça. Bole um plano, uma estratégia, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou poder conseguir chegar nesse alvo, nessa meta? Fale com Deus, peça em oração, Deus vai te mostrar. E ele não só orou, mas ele agiu. Então, talvez Deus está falando para você, talvez é tempo de agir. Dá um passo a mais. Faz um pouco mais. Quem sabe onde Deus vai querer te usar. Tá? O que está pesando no seu coração hoje? Será que ele teve perseguições? A gente sabe que Sambalate, Tobias, Gesem e tantos outros se levantaram. Às vezes as perseguições começam dentro de casa. As perseguições dentro são piores que a de fora, porque dentro, como é que você vai lutar contra o seu irmão? Contra aquele que professa a mesma fé? Muito difícil. Fora você sabe contra quem você está lutando, mas dentro você precisa de muita graça de Deus. E elas vêm. As lutas vêm, elas começam dentro de casa, dentro da sua igreja, dentro. De fora também vem, mas vem de dentro. E o último, passos para o engajamento de missões urbanas. Cresça, envolva-se, aprenda, explore. Cresça, busque a Deus, seja revestido de toda a armadura de Deus, que a palavra esteja no seu coração dia e noite. Peça ao Senhor de que maneira eu posso fazer. Gente, eu listei algumas coisas aqui, de uma maneira que você pode se envolver com algum trabalho que a Betânia tem, ou se envolve. Talvez eu tenha esquecido daqui coisas, porque assim, a Betânia faz muita coisa. De que maneira você pode se envolver? Tem área de educação, creche contraturno, esporte, tem o judô, saúde, subidas evangelísticas, voluntários, saúde, artesanato, agricultura, visitação, trabalho com crianças lá em cima, plantação de igreja na comunidade do Castelo, evangelismo lá no Amazonas, com os ribeirinhos, quilombolas, né? Trabalhos no sertão, trabalho com células, adolescentes, jovens, Déboras, homens de palavra, o patchwork que funciona aqui toda terça-feira, oração por missões, capelania hospitalar, trabalhos em prisões. Tem pessoas clamando, quem pode me ajudar com o trabalho nas prisões? Eu estou sozinha, por favor. A gente falou com uma pessoa essa semana, gente, vamos nos envolver. Trabalhos transculturais, Senegal, Guiné-Bissau, Índia, não sei. Deus pode estar colocando no teu coração de visitar um trabalho desse. Irmãos, nós só não podemos ficar sentados. Deus tem muito trabalho nessa cidade. Deus quer contar com a igreja dele.
Deus não conta só com os pastores para alimentar o rebanho, para trazer coisa nova, para cuidar, para restaurar, não. Ele conta com a igreja, para ir, para fazer discípulos. Você é chamado. Que o Senhor possa te usar naquilo que Ele tem compartilhado no teu coração, na área de influência que você exerce, na sua profissão. Você é chamado para influenciar. Vamos orar? Senhor, nós queremos nessa manhã te agradecer por esse tempo, Pai. Obrigado pelo privilégio que nós temos de fazer parte de uma igreja viva, de uma igreja atuante. Obrigado pela Betânia, por tantos trabalhos, tantas atividades, tantas frentes de trabalho, Senhor. Deus, nos ajude a ver as possibilidades. Tire a venda dos nossos olhos. Deus, nos mostre como nós podemos influenciar nossa cidade, como nós podemos redimir, trazer para o Senhor a nossa cidade, trazer transformação de vida para a nossa cidade. Pai, nos utilize na área que o Senhor desejar, Pai, mas não nos deixe aquietar o nosso coração, nos incomode, Senhor, fale conosco, nos dê visão, nos dê estratégia, nos dê plano, nos dê ânimo, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado porque o Senhor foi nosso exemplo maior. Obrigado porque o Senhor nos deixou relatos na Tua palavra de pessoas que em todos os lugares foram fiéis, foram justos, foram verdadeiros, Deus, e fizeram o Teu nome conhecido. Então nos ajude a redimir a nossa cidade e fazer o Teu nome conhecido nesse lugar. Obrigado, Jesus. Amém.